Olá, vamos ter uma conversa boa hoje e hoje eu queria pensar um pouco com você sobre a racionalidade e a fé, ou a ciência e a fé, ou ainda, se você quiser, sobre a racionalidade e a espiritualidade. E nós vamos pensar um pouquinho no estudo de caso da própria instituição que você está estudando, né? Qual a relação dessa instituição com a racionalidade e a fé? Pois bem, o nosso objetivo então é entender a relação da fé com a ciência, se elas são antagônicas, se elas caminham de mãos dadas, ou se elas são a mesma coisa, entender a visão dos primeiros cientistas, o que eles pensavam sobre a fé, sobre Deus, entender que a fé não anula a nossa racionalidade. Lin En, um PhD em física, ele escreve: veja a ciência e a fé como dois lados da mesma moeda. Cada um deles nos fornece algo que não se pode obter a partir do outro. E quando discordam, geralmente é porque estamos interpretando um ou outro de maneira restrita demais. Ou seja, ciência e fé não são inimigos e nem são a mesma coisa. São duas facetas de uma mesma moeda. A racionalidade e a fé. Uma coisa não anula a outra. Enquanto a nossa todo ato de fé, e nesse sentido todas as pessoas têm fé, quando você sai da sua casa e vai para a faculdade, quando você sai da sua casa e vai para o seu trabalho, de alguma forma você está exercitando fé. Ou seja, você não tem certeza absoluta que o seu trabalho está lá ou que você vai chegar lá. Assim mesmo você sai. Talvez o exemplo mais impactante é do avião. Você anda no avião pela fé, porque você não tem certeza que o avião vai chegar no seu destino, ainda que você tenha uma racionalidade que diz: de cada 1 milhão de aviões, só um cai. Então, portanto, é muito difícil que justamente o meu vá cair. Mas, ao mesmo tempo, você não pode garantir que não vai cair. Percebe que você sempre está trabalhando com a racionalidade, com a fé. Há espaço para as duas e elas sempre estão intercambiando, e é mais ou menos assim que acontece. Olha os pais da ciência, ou os grandes cientistas, muitos deles prêmios Nobel, outros que foram de fato os pais da ciência, como Newton, Ampère e Pascal e tantos outros. Vamos começar o caso de John William Strutt, prêmio Nobel de Física de 1904. Olha o que ele diz: muitas pessoas excelentes têm a ciência como tendendo a um materialismo. Materialismo, a ideia de que há só tempo, espaço e matéria, não existe mais nada. Ele diz: não é surpreendente que tal apreensão exista, pois infelizmente há escritores falando em nome da ciência que fomentam essa ideia, que as duas são antagônicas ou que a ciência é materialista. Muitos acham que a ciência opõe-se ao entendimento de que o universo é uma criação que surge do amor de Deus. Acham que ciência e religião são inimigos irreconciliáveis. Mas ele diz: não é assim. Um outro caso, e esse me chama a atenção, é dos pesquisadores Nancy Pearson e Richard Thackston. Eles escrevem que um dos grandes problemas nossos hoje é que nós falamos das descobertas científicas sem falar da motivação dos descobridores. Nós não perguntamos o porquê se descobriu, o que levou o pesquisador a procurar por aqueles dados. Se fôssemos lá na raiz, lá na essência, lá na história do pesquisador, via de regra, você vai encontrar homens de profunda fé. Você pega o caso aqui de Shannon, por exemplo, pioneiro do laser e prêmio Nobel da Física de 81. Ele escreve: encontro uma necessidade por Deus no universo em minha própria vida. Somos afortunados em ter a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, que nos fala sobre Deus em termos humanos muito acessíveis, embora também nos deixe coisas difíceis de entender. Olha que interessante, né? Nós, como uma instituição cristã, logicamente estamos pontuando cientistas cristãos, mas você poderia falar aqui de cientistas muçulmanos, cientistas budistas, cientistas de todas as esferas e de todas as religiões, ou seja, pessoas que têm crença e que fazem uma ciência muito boa, de muito avanço para a sociedade, inclusive o ateu.
a nossa questão aqui não é colocar se um é melhor do que o outro, é colocar que a fé não anula a razão. Esse é o ponto. E aí você coloca o caso aqui, o Feynman, que foi também prêmio Nobel da Física. Ele escreve: muitos cientistas creem na ciência e em Deus, o Deus da revelação, de uma forma perfeitamente consistente. Isaac Newton é um dos maiores exemplos da ciência, né? Uma ciência que durou aí por muitos anos, quase séculos, com a influência de Newton. Ele escreve: devemos crer em um Deus e não ter outros deuses além dele. Ele é eterno, onipresente, onipotente, soberano, justo e bom. Ou seja, quando você vai olhar para a gênese da ciência, ela praticamente, a ciência moderna, ela surgiu com homens de profunda fé. É por isso que Lee Strobel, formado em Yale e também em Missouri, ele comenta que ficava muito impactado com a sua esposa pela sua fé, e ele então foi pesquisar para provar que ela estava errada. E quanto mais ele pesquisava, ele mais ficava confuso, até que ele chegou a um ponto de perceber que você não precisa de abrir mão da fé para você entender as coisas direito. E aí ele escreve: como é possível explicar que o nada produz tudo, que a não-vida produz a vida, que processos randômicos, aleatórios, produz ajuste fino? Ajuste fino é uma área da ciência que diz que se o Sol, por exemplo, fosse um pouquinho mais próximo da Terra, nós torraríamos. Se fosse um pouquinho mais distante, nós congelaríamos. Há variáveis no nosso planeta que, se mudasse algum número, 7 casas depois da vírgula, nós não teríamos vida. Ou seja, como que foi tudo tão bem engendrado? Será que isso surgiu do nada? E ele pergunta: como o caos produz informação, inconsciente, consciência, o irracional, razão? Outro caso é o Francis Collins, que ele fala: eu passo o dia inteiro estudando o genoma humano. Ele foi um dos pais do projeto humano, e o genoma humano, e ele diz: eu não vejo nenhuma incongruência entre aquilo que eu sei como cientista e aquilo que eu creio como um cristão. Você pega o caso de Leonard Euler, que escreveu dezenas de volumes, e ele diz: a verdadeira felicidade pode ser encontrada em Deus, os outros prazeres são como máscaras vazias. Você pega vários outros casos, como Leibniz, dentre outros, que foram homens de profunda fé, mas também fizeram uma ciência de qualidade. Ou seja, as perguntas da filosofia, da religião de onde viemos? Por que existe? Qual o significado? Qual o propósito disso? As perguntas da ciência como eu descubro? Como funciona? Enfim, são áreas distintas que andam juntas com perguntas diferentes e propostas diferentes na vida. O fato é que a ciência não anula a minha espiritualidade, nem a minha espiritualidade anula a minha razão, o meu pensar científico, porque em toda racionalidade há um grau de fé, e em todo espaço de fé existe alguma racionalidade. Agora eu quero mostrar para você de forma muito prática como que a história de Anápolis comprova o que nós estamos falando dessa relação da fé com a ciência. Desde os anos 1880, nós temos relatos da história de um povoado aqui em Anápolis, né? Auguste Saint-Hilaire, por exemplo, e outros pesquisadores que passaram por aqui falaram da cidade. Em 1907, você tem o nascimento da cidade de Anápolis, né? Quando você chega na década de 20, você tem alguns protestantes vivendo aqui na cidade, e um deles que marca essa história é o Dr. James Funston. Ele chega aqui final de 1924, 1925, e está aqui também Carlos Pereira Magalhães, e mais ou menos em 1930, 31, eles começam uma pequena escola, e essa escola se torna o Colégio Couto Magalhães. E aí chega aqui o Dr. James Funston, você pode ver a foto dele aqui na nossa galeria,
e ele começa então a segunda casa de saúde do estado de Goiás. E ele traz então o primeiro elevador, o primeiro raio-x, a primeira cirurgia do Centro-Oeste brasileiro com 500 mil de habitantes. E chega em 1933, ele instala a terceira escola de enfermagem do país. E ele está aqui com um hospital no interior de Goiás. Anápolis, na década de 1920, tinha cerca de 12, 13 casas somente. Você tem que lembrar que não existia Brasília, não existia Goiânia e dezenas de cidades ao redor. E ele está tratando pessoas que vêm, inclusive da Bahia. E o interessante, ele é doutor pela Universidade de Londres, né? Tinha feito mestrado e doutorado, passado pela Primeira Guerra Mundial nas fronteiras da França e da Bélgica, e aí eles ajudam então a implementar o Colégio Couto Magalhães. Quando chegamos na década de 40, final da Segunda Guerra Mundial, nós temos o colégio com uma certa dificuldade, então chega aqui Arthur Wesley Archibald, um missionário norte-americano. Então eles trabalham juntos. Você pode ver aqui ao fundo Nicola Aversari, um pastor da Igreja Presbiteriana Independente, o Newton Widerecker, um médico da Igreja Presbiteriana. Você tem também a Daisy Fanstri, uma dona de casa, esposa do Dr. James Fanstri. Você tem também, como eu já disse, o Arthur Wesley Archibald, um missionário americano que comprou toda a área aqui da Associação Educativa Evangélica. Você tem também o Archibald Tipple, um missionário inglês da Igreja Cristã Evangélica, que tinha alguma formação em medicina. Você tem também o Antônio Oliveira Brasil, foi um dos primeiros diretores do Couto Magalhães, brasileiro, da Igreja Presbiteriana Independente. Você tem o William Forsythe, que tinha também alguma formação em medicina, um missionário inglês. E, por fim, o Severino Araújo, fundador da Igreja Batista de Anápolis. Ou seja, pessoas das igrejas presbiteriana, presbiteriana independente, batista, metodista e cristã evangélica. Em 31 de março de 1947, iniciou a Associação Educativa Evangélica, que tem aí como codinome Unievangélica. E em 1960 você tem as primeiras faculdades do interior de Goiás, começando aqui, como a Faculdade de Filosofia Bernardo Saião, depois a Faculdade de Direito, depois a Faculdade de Odontologia. Em 2004 nos tornamos centro universitário e hoje a um passo da universidade com mestrado, doutorado e também os cursos fundamentais, com aproximadamente 17 mil alunos e uma atuação no Brasil. Já mandamos equipes para tratar de refugiados da Síria, temos projetos no Amazonas, temos mais de 20 africanos com bolsa integral estudando aqui. Ou seja, a própria Unievangélica é uma comprovação desse fato, que homens de profunda fé, homens que têm um compromisso com Deus, também fizeram e fazem muito pela ciência, pelo conhecimento, pela tecnologia, para proporcionar à população e ao povo um bem-estar. E era isso que a gente queria conversar com você hoje, né? Não há uma contraposição entre a fé e a ciência, entre a fé e a razão. Pelo contrário, são duas faces de uma mesma moeda, enquanto uma pergunta de onde veio, pergunta pelo significado, pelo propósito, que é a fé, a outra pergunta como funciona, como descobrir os processos, os procedimentos, para que a gente possa possibilitar uma vida melhor ao ser humano, sem anular qualquer uma das duas faces. É isso. Nos encontramos aí nos próximos módulos, nas nossas conversas, e você continue acessando aí para a gente terminar bem esse curso. Um grande abraço, valeu!